Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 23º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 13 de maio de 2019, segunda-feira, o dia especial do renovo, amém? Irmãs, eu espero que todas tenham tido um final de semana abençoado, né? Dia das Mães. Meu final de semana foi absolutamente maravilhoso. Nós tivemos uma conferência de missões na minha igreja, sexta, sábado e domingo. Então, você imagina, depois de uma semana, né, de trabalho, uma semana cansada, a gente participar de uma conferência de sexta, sábado e domingo. No sábado, eu saí da igreja, era 00h25. Já tinha terminado o culto há muito tempo, mas é muito bom estar em comunhão com os irmãos. E essa conferência missionária, ela veio para renovar a minha vida, e foi tremendo, foi tremendo. No domingo, no Dia das Mães, teve também um sorteio lá de uma caixa cheia de coisas, cheia de mimos que nós mulheres gostamos, e o Senhor me presenteou com aquela caixa, eu fui sorteada. Então hoje, como eu amo segunda-feira, depois de um final de semana desse, aí vocês imaginam que eu estou como, né? A todo vapor. Nessa caixa tinha muitas coisas legais e duas coisas é, que já falou muito ao meu coração. Uma foi uma xícara maravilhosa da Mulher Maravilha, a outra foi um caderninho, um diáriozinho, que eu amo diário, e ele é lindo, escrito fé, vem com os versículos bíblicos, e o meu, que eu fico anotando os temas dos devocionais, ele está quase acabando. Eu já tenho ele por muitos anos, e esses dias, quando eu peguei ele, eu disse: ai, Senhor, ele está terminando. E eu já ganhei o próximo para a gente continuar desenvolvendo bastante temas maravilhosos que vai falar o nosso coração. Então é isso, irmãs. Tenho muita coisa para falar hoje. Antes de falar do devocional de hoje, eu quero também pedir um pouquinho de desculpa. Ontem eu tive bastante erros de percurso no nosso devocional, erros de português, troca de nome, coisinhas bobinhas, mas que, né, são erros. Mas eu queria falar o porquê. O porquê foi o seguinte: como era Dia das Mães, eu estava com a minha discípula favorita do meu lado, e eu confesso para vocês que eu fiquei um pouquinho nervosa. Fiquei nervosa de passar uma palavra de mãe perto dela, né? Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Eu já erro normalmente, mas nesse dia foi esse o motivo. Eu estava um pouquinho nervosa por estar lançando a palavra perto da minha discípula predileta. Foi isso. Vamos lá, irmãs. Hoje o tema será filhos. Nós tivemos o Dia das Mães, nós falamos de mães e não podemos falar de mães sem falar dos filhos, né? Então hoje, inevitavelmente, vamos falar dos filhos. O tema de hoje é filho, qual o modo de criar o menino? Nós vamos falar sobre a mãe de Samuel, sobre a criação de Samuel, e vamos falar sobre a mãe de Sansão, sobre a criação de Sansão. Não é fácil falar de um tema desse, irmãs, porque eu só tenho uma filha e ela tem 13 anos. Eu acho que ninguém é bom até que chegue o final da carreira, né? Só depois que a pessoa conclui a carreira é que a gente pode dizer realmente essa pessoa foi boa e, e concluiu tudo que Deus tinha para ela. Especialmente falar de filhos é algo muito complicado. Nós temos mulheres que já têm seus filhos criados e eu ainda estou começando, né? Nesse ministério de maternidade, mas eu tenho que mexer de graça, de força e confiar na palavra do Senhor. Tenho muita experiência com criança, apesar de ter tido só uma filha, né? Vim de uma família de 6 filhos, sou a mais velha de 5, ajudei a criar todos praticamente. Fui babá desde os meus 12 anos no Brasil, fui babá aqui também. Então, de filho, tenho uma certa experiênciazinha, mas não é fácil falar de criação de filhos, porque a maternidade é algo muito complexo, que exige muito de nós, que nós temos muito que aprender. Mas vamos tentar tirar algumas lições, irmãs, né? Vamos tentar tirar algumas lições da criação de Sansão, da criação de Samuel. Que o Espírito Santo complete a mensagem no coração de vocês. É, não, não sinta as palavras do Senhor quando vier palavra de correção, não receba como jugo,
não feche seu coração, não, não ache que aquilo veio para trazer culpa, mas abrace como uma correção, assim, abrace como um grande presente de Deus para nos fazer melhor, para nos fazer melhores. Às vezes não vai gerar o fruto que você espera naquele momento, mas se nós começarmos pouco a pouco, abrir o nosso coração e praticar, nós vamos ver grandes frutos e vamos poder ajudar outras mulheres também, tá bom? Então vamos lá, capítulo 13 de Juízes. Eu não vou ler tudo, porque eu tenho bastante coisa para falar, mas eu vou ler umas partezinhas. Mas se você quer conhecer a história de Sansão, o nascimento dele, leia o capítulo 13 de Juízes, tá bom? Então, naquela época, aqui nessa época de Juízes, não tinha rei em Israel. Então, eu falei, né, ali na época de Gideão, né, que aqui vem seguindo a história, Deus levantava, vira e mexe ele levantava um homem. Então ele levantou Gideão e agora ele chegou à vez de Sansão. Então tá falando aqui no versículo 1, falando que tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então o povo estava ali sofrendo novamente, né? Vocês viram que sofreu na época de Gideão, está aqui sofrendo novamente 40 anos na mão dos filisteus porque ele estava em desobediência. Mas havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, e a sua mulher era estéril, não tinha filho. Versículo 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que é estéril, nunca tiveste filho, porém vai conceber e vai dar à luz um filho. E você guarda de não beber vinho, de não beber bebida forte, de não comer coisas imundas, porque o filho que você vai conceber e dar à luz é um filho que também não pode cortar o cabelo, não passe navalha sobre a cabeça dele, porque o menino é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, o Sansão, quando Deus falou para a mãe dele, que ele seria um menino consagrado desde o ventre. Ela teria que fazer a parte dela da consagração, né, na alimentação. Ali aqui na palavra, olha para você ver, não precisa esperar a ciência falar pra gente, irmã, que a alimentação influencia na vida do bebê, né? Aqui já está falando na palavra de Deus. E nazireu era um voto do nazireado, está em Números, capítulo 6, fala sobre esse voto. Eu não vou estar falando aprofundar sobre isso, mas era um voto que quem fizesse ali, ou a criança, por exemplo, que já nascesse com esse voto, como Deus mandou, ele não poderia tomar nada de uva, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia tocar em coisas imundas, que era considerado imundo naquela época, né? Como tocar em um animal morto e comer coisas que não era consagrado a Deus, enfim. É separado para Deus. Então, essa era a vida de Sansão. Aí ela chega, conta pro marido dela e ela fala assim: ai, vamos orar para que Deus, né? O marido fala: vamos orar para que Deus faça esse anjo aparecer de novo para nós, para ele nos explicar como é que cria esse menino. Que aí agora eu vou entrar no tema, que é qual o modo de criar o menino. Então, no versículo 9: então Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando se achava sentada no campo. Porém, o Manoá não estava com ela. Ela correu, chamou ele, falou: olha, ele apareceu novamente, está ali, vamos lá. E aí, no versículo 12, ele fala: quando se cumprir, então disse Manoá: quando vai se cumprir as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Aí o anjo responde: de tudo quanto procede da videira ele não pode comer, nem o vinho, nem bebida forte beberá. Coisa imunda não tocará. Tudo quanto lhe tem ordenado, guardará. Então, esse era o modo, ele explicou para ele o modo de criar o menino, né? Então, agora eu quero dizer para nós aqui, irmãs, nós temos os nossos filhos, existe um modo de criar o menino. Existe um modo de criar os nossos filhos. Cada filho tem um modo de criar, segundo o seu chamado, segundo o seu propósito. Porque toda criança nasce com um destino e um propósito.
Então, desde que nós geramos um filho, desde que esse filho nasça, nós já temos que começar a perguntar para o Senhor, né? Qual é o modo de criar essa criança? E é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Enquanto criança, parece que Sansão foi criado ali. Ele já sabia do propósito dele, do voto dele. Mas no capítulo 14, a gente vê que parece que depois que Sansão foi crescendo, eu acho que os pais parece que se acomodaram. E acho que pensaram assim, não, ele já sabe qual é o chamado dele, ele já é uma criança consagrada, eu acho que agora ele consegue caminhar sozinho. E a gente vê no capítulo 14, depois se vocês quiserem, vocês leem, ali começa o que Sansão precisa fazer, mas ele começa a desviar do caminho, ele começa a não levar a sério a sua consagração. E aqui fala no capítulo 14, no versículo 6, vamos no versículo 5. Ele saiu com seu pai e sua mãe, chegou às vinhas de Timá, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Um leão atacou Sansão. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai e nem a sua mãe ele lhe deu a saber o que fizera. Ele desceu lá para resolver uns negócios lá com a mulher que ele ia casar. Depois de alguns dias ele voltou, no versículo 8. Ele voltou, depois ele teve que voltar para o mesmo caminho, e apartando-se do caminho, ele resolveu ir ver o corpo morto do leão. Eis que nesse dia, estava um enxame de abelha com mel, favos de mel. Ele tomou aquele favos e ali ele foi andando e comendo. Chegando a seu pai e sua mãe, ele lhe deu a comer, porém ele não contou da onde veio aquele mel que era do corpo do leão. Só essa partezinha aqui, tá? Não vou entrar na história de Sansão. Infelizmente, Sansão, ele conseguiu concluir o chamado dele, que era destruir os filisteus. Porém, ele não teve uma vida de sucesso. Ele teve que se arrepender no final para ele conseguir cumprir o chamado que Deus determinou para ele. Mas ele brincou com o Senhor, né? Então, depois que vocês leem a história de Sansão, ele brincou com o Senhor, ele caiu ali em prostituição, enfim. Mas aqui está dizendo que ele era um menino consagrado, ele não podia tocar em coisas imundas. Então, ele não podia tocar em um animal que está morto. E aqui está dizendo que ele se apartou para voltar lá e ver como é que estava aquele corpo, né? Um menino curioso com coisas que às vezes não pode, né? E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderava dele e ele tinha uma força incrível, porque esse era o chamado dele. Ele foi chamado para destruir os filisteus que oprimiam o povo dele. Bom, então ele toca no animal morto, ele come coisa impura, ele volta para ver, né? Ele deseja o doce que ele viu ali, e aquele doce ia ser o amargo da vida dele, mas ele não estava nem aí. Ele queria satisfazer o desejo do seu coração naquele momento. Como nós temos criado os nossos meninos? Como é que nós estamos criando os nossos filhos, nossas meninas? De tempos em tempos, nós precisamos de estratégia nova para conduzir os nossos filhos. Eu acho que talvez os pais de Sansão achou que ele já tinha entendido. E de tempos em tempos, de fase em fase, nós temos que relembrar o nosso filho o chamado dele. Quando um filho nasce, você lembra quando Noé nasceu? Que o pai pega e fala, esse filho vai trazer descanso para nós, esse filho vai trazer alegria. Então, assim, lembrar o seu filho do propósito dele. Agora vamos falar então de Samuel, porque eu quero fazer esse paralelo da vida de... Eu amo um paralelo, né, irmã? Da vida de Sansão e Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Todo mundo conhece a história de Ana, né? Ana era uma mulher estéril, que todo ano, né, ela pediu ao Senhor filhos, mas teve um ano que ela entrou numa intercessão assim, de todo o coração, chorou e ela foi atendida. Então, no capítulo 1 do versículo 12, fala assim, vamos para o capítulo
que ela orou, chorou, mas vamos para o versículo 19. Ela estava lá no templo, ela orou, o Senhor respondeu e fala: levantaram-se de madrugada, no versículo 19, adoraram ao Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Eucana, que era o marido dela, coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela, o Senhor, e ela concebeu. E passado o devido tempo, ela teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Então Eucana, seu marido, e a sua casa foi subir ao templo novamente para cumprir o voto e fazer o sacrifício anual, porque as pessoas iam de ano em ano, quando moravam muito longe do templo. A Ana, porém, não subiu. Ela disse ao marido dela, versículo 22, quando for o menino desmamado, eu vou levar ele, vou apresentar ele perante o Senhor e vou deixar ele lá. Porque ela fez esse voto com o Senhor. Eu não li o voto, deixa eu ler aqui, irmãs. Versículo 11, vamos voltar para o versículo 11. Quando Ana levantou versículo 10, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me der um filho varão, ao Senhor eu vou te dar ele, e ele vai viver todos os dias na sua casa, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Eu tinha esquecido dessa parte importantíssima, que Samuel também foi um menino consagrado, com o mesmo voto. Era um voto normal da época, irmãs, era o voto de todo aquele que queria realmente viver separado para o Senhor. Era esse, deixar o cabelo crescer. Esse voto poderia ser perpétuo ou ele poderia ser temporário. Mas Sansão e Samuel era um voto perpétuo. Está dizendo aqui, e por toda a sua vida não vai passar navalha sobre a sua cabeça. Então ele era consagrado, tá? Isso aqui que é o importante. Sansão era consagrado, Samuel também era. Aí vamos voltar aqui. Aí ela tem o menino, né? E ela não pôde ir naquele ano que ela tinha ganhado. Ela disse: quando eu desmamar ele, eu vou entregar ele para o Senhor. E o marido dela faça o que lhe agrade, né? Aí fala aqui no finalzinho do versículo 23. Assim ficou ela em casa, criou o menino ao peito, até que o desmamou. Aí, versículo 24. Havendo desmamado, ela levou consigo um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou ao Senhor. E era um menino ainda muito criança. Então ela ficou ali, porque ela falou para o sacerdote no versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu fizera. E pelo que eu vou trazer ele aqui e te estou devolvendo ao Senhor por todos os dias que ele viver, pois do Senhor eu pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então ela entrega, ela faz um voto, 2 votos, na verdade ela fez, né? Que ele seria consagrado e que ela entregaria ele para a casa do Senhor. E ela entregou para o sacerdote criar ele, né? O sacerdote vivia ali no templo, na casa do Senhor ali, e ela entregou aquele menino para ser criado. Está dizendo que foi depois do desmame. Dizem que o desmame naquela época era de 2 a 3 anos, então Samuel provavelmente teria no máximo 3 aninhos. E eu quero falar agora sobre isso, mais um pouquinho, né? Existe um modo de criar o menino. Qual é o modo que Deus tem para você criar os seus filhos? Claro que o modo de todas nós criarmos os nossos filhos é a palavra de Deus. Mas existe coisinhas especiais, existe dicas, porque o Senhor é quem te deu um filho foi o Senhor. E o Senhor sabe como é a personalidade daquela criança, como é a personalidade que necessita de um cuidado diferente um do outro, né? Eu só tenho um filho, mas quem tem mais de um filho sabe disso, sabe que cada um tem a sua personalidade, sabe que às vezes o método que usa com um não dá certo com o outro, não é verdade? Então nós temos que descobrir esse modo. Qual é o modo que nós estamos criando o menino? Esse modo, irmãs, tem que ser sem religiosidade, sem cobrança excessiva. Outro dia eu vi um pastor falando sobre o suicídio que está acontecendo muito na vida de filhos de cristão e filhos de pastores, muitas vezes. E ele falou, irmãs, ele falando, esse pastor, um senhorzinho, ele falou assim,
muitas vezes é o alto padrão exigido. A gente coloca um alto padrão para as crianças, que elas têm que atingir aquilo ali, que elas têm que ser perfeitas, que elas têm que ser exemplares, que elas têm que ser tudo de bom, né? O perfeito do perfeito, e aquele peso sobre aquela criança vai gerando, o inimigo vai tirando proveito, e infelizmente está acontecendo tantas coisas que nós temos visto nos últimos tempos. Então, nós temos que buscar do Senhor qual é o modo de criar esse filho que o Senhor me deu. E descobrir lá no profundo, com aquela intimidade que eu tenho falado todos os dias, aquela intimidade do Senhor falar conosco, tá bom? Vamos fazer como Ana, consagrar os nossos filhos ao Senhor. Agora, qual é a diferença entre Samuel e Sansão? Uma coisa tremenda aqui que mostra, quando o Senhor me mostrou isso, do poder da amamentação. Como é que Samuel, me explica isso, irmãos, uma criança, você pega uma criança de 2, 3 anos, entrega para um estranho, num lugar longe, que você só pode ir uma vez por ano, porque é longe, e você entrega para ele criar, né? Mesmo que seja lá, ele era o sacerdote Eli, mas ele não andava muito bem das pernas, não, irmão. Os filhos dele estavam tudo mal criado, Deus consumiu os filhos de Eli. E como é que a gente pega um menino precioso e entrega? Como é que esse menino cresce sabendo do chamado dele, se torna um grande profeta em Israel, né? Um juiz ali maravilhoso, que ele fez tudo que Deus queria. Ele ungiu Saul, ele ungiu Davi, ele fez coisas grandes em Israel, ele marcou a história de Israel. São 2 livros para contar a história ali de Samuel, né? E como que é que ela fez isso? Eu entendi do Espírito Santo que ela conseguiu passar através da amamentação. Mas aí você fala assim, mas eu não amamentei, irmã. Hoje em dia não se amamentam tanto assim, principalmente nos Estados Unidos, já falei isso, né? As mulheres não amamentam. Mas eu quero dizer o tempo. Essa amamentação, ela representa o tempo que a gente passa com o filho pequeno. Você imagina quantas vezes a gente amamenta uma criança, né, irmãs? De 2 em 2 horas, vai saber, depende do menino. Ela tinha tempo com ele. Eu creio que nesse tempo ela cantava, ela contava história, ela falava para ele do nascimento dele, ela contava 1000 vezes como é que foi que você nasceu, como é que Deus me deu você, e ela com certeza ela explicava para ele desde bebê. Filho, você vai morar no templo com sacerdote, porque você tem um chamado. E é uma coisa que eu já falei quando eu faço devocionais de filhos. Aprenda a conversar com seus filhos desde bebê. Não pense que eles não entendem. Não pense que eles não entendem. O anjo falou aqui para a mãe de Sansão: desde o nascimento, seu filho já vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus, desde o nascimento. Nossos filhos têm propósitos de vida e eles já começam a exercer desde o nascimento. Mas aí a gente acha que uma criança de 2 anos não tem entendimento. E é por isso que tem muitas mães aí penando na educação dos seus filhos, crianças sem educação, crianças que fazem pirraça, criança que não escuta, porque as mães também não conversam. Ah, não vou falar não, porque ele não vai entender, ele é criança, ele não vai entender. Vai entender, filha. Você tem um filho dotado de sabedoria e de inteligência que o próprio Deus colocou diante de nós. E criança tem uma astúcia muito, já desde nova também. Se ela pegar o macete de como te direcionar, de como te controlar, ela vai estar fazendo sempre. Então, qual é o modo de criar o menino? Pedir isso para Deus, né? Então, nesse tempo da infância, isso na vida de Ana, eu falei, Jesus, que coisa linda que essa mulher fez em 3 anos. Em 3 anos que ela passou com Samuel, ela conseguiu direcionar esse homem para a vida dele toda. Então é o tempo, é a qualidade do tempo que nós passamos com os nossos filhos. Bom, no capítulo 1 de Samuel, versículo 2, aliás, no capítulo 2 do versículo, não, vamos tudo de novo, irmãs. No 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. O que acontece aqui? Capítulo 2, versículo 18. Como que foi a mocidade de Samuel? Então ela entregou ali Samuel para o sacerdote Eli. No versículo 18 fala: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ele ainda menino, e ele vestia uma estola sacerdotal de linho. A sua mãe lhe fazia essa túnica pequena de ano em ano. Ela trazia para ele
E ela vinha com seu marido e oferecia sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor lhe dê filhos. E ela teve mais filhos ainda. Abençoou Ana, no final aqui de versículo 21, abençoou o Senhor a Ana e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Está dizendo que de ano em ano ela ia visitar ele, ela levava uma túnica e ela fazia essa túnica. Essa túnica, irmãs, o Senhor me coloca no meu coração que nós temos que criar elos com nossos filhos, com os nossos filhos. A cada época, a cada fase, a cada ano, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder o elo. Às vezes, na infância, a gente foi uma boa mãe, mas chega na adolescência, a gente não está tendo muita paciência. A gente está perdendo o elo. Ou às vezes a gente foi uma boa mãe até a adolescência e chega na juventude, a gente perde o elo. O que Ana fazia? Uma túnica. Então ela passava o ano fazendo uma túnica, ligada com ele. Ela não está junto, mas em espírito ela está lá ligada. E tece essa túnica, e tece essa túnica. E quando ela entregava para ele, ele sabia que ele tinha uma mãe que estava cuidando dele, né? Se preocupando com ele, mesmo estando longe. E ele passa um ano vestido aquela túnica e aí virava aquele ciclo. E nisso ela mantinha esse elo do relacionamento, essa conexão que sustentou ali a espiritualidade de Samuel. E Samuel virou aquele homem maravilhoso. Eu amo a vida de Samuel, né? Se eu tiver um filho, um homem, se eu tivesse, eu colocaria o nome dele Samuel. Outra coisa, Ana entrega Samuel para o sacerdote. Mesmo que ela sabia que o sacerdote não estava com a vida lá 100%, mas ele já tinha sido um homem de Deus, então ela entrega para que o sacerdote pudesse criar o menino. Outra coisa que Samuel aprende a servir, está dizendo que Samuel era um menino que servia ao Senhor desde pequeno. Estava sendo um menino, ministrava ao Senhor, ele servia o sacerdote Eli, ele servia o templo, ele trabalhava, né? Ele aprendeu a servir cedo, ele tinha disciplina de horário, porque no templo é cheio de rituais, cheio de coisinha, né? Essa hora é para isso, essa hora é para aquilo. Então ele aprendeu aquilo desde 2, 3 aninhos. E ele foi colocado então ali no meio de pessoas que instruíam ele sobre falar de Deus e ia falar de Deus para ele ia ensinar as leis de Deus para ele. Mas a gente já vê, eu não posso entrar profundo porque a Bíblia não mostra, mas a gente vê que parece que Sansão era um menino mais solto. Você não vê muito detalhe, muita ligação dele ali com os pais. E Sansão, quando fala aqui, eu quero voltar aqui e falar para vocês, quando ele mata o leão, ele não conta para o pai. Lá está falando isso. Quando ele, quer ver aqui, ó. Quando ele vai lá e come o mel, ele toca no cadáver, ele come aquele mel que é considerado imundo, ele leva para os seus pais aquilo que ele sabia que era imundo e ele não conta para os seus pais. E aqui eu quero falar algo sobre que a gente tem que ter uma vigilância muito grande sobre criança criada muito solta. Às vezes nós mães estamos cansadas e a gente acha que o filho muito solto, que está fazendo muita coisa sozinho, ele está sendo independente. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode ser tão cuidadosa extremamente, né? Tão vigilante e tudo, em cima do filho o tempo todo, fazendo tudo para ele, mas também não pode ser tão solta. Porque a gente vê pela vida de Sansão que ele era um menino meio solto. Ele não contou pro pai que matou o leão. Ele não contou que ele tocou, voltou lá. Uma coisa que eu percebo, que criança muito solta, você saca de cara. Quem trabalhou com criança, quem gosta de educação infantil, sabe disso que eu tô falando. Uma criança muito solta, ela desenvolve uma coisa, de cara ela já desenvolve isso. Gente, eu esqueci bem o nome agora, na hora de falar o negócio. Ai, Jesus amado, me lembra aqui, papai.
Eu vou lembrar aqui, irmãs. Vamos falar aqui, continuar falando dela, da criança muito solta, né? A, a minha mãe, por exemplo, ela tinha um equilíbrio sobre isso. Eu já sou mais pro lado exagerado. Eu tenho que ter mais prudência e não reter tanto, né? Mas o pouco que a minha mãe me liberou, o pouco que ela liberou, assim, ela dava uma liberdade pra gente, mas o pouco que liberou, um pouquinho mais, eu sei os perigos que eu corri, tá? Tem coisas que eu nem nunca contei pra minha mãe dos perigos que eu corri. Então eu sei que quando a gente tá muito solto, a gente desenvolve Senhor da glória. Eu preciso lembrar dessa palavra. Espírito Santo, como é que é a palavra aqui? Sabe quando a criança ela tem a palavra certa? Eu vou lembrar até o final aqui, irmãs. Sabe quando a criança ela pega uma maldade e ela pega um jeito de te enganar, né? Dissimulada. Achei a palavra, obrigada, Jesus. A criança vira dissimulada. Criança muito solta é criança dissimulada. E os pais muitas vezes estão cegos e não estão percebendo que a criança está dissimulada. Uma criança dissimulada, desde nova, ela já vai achando que ela pode sair fazendo o que eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai ficar sabendo. Por isso, Sansão, ele não contou para os pais dele coisas importantíssimas. E outra coisa, por que os pais não perguntaram, meu filho, de onde vem esse mel? Porque mel é um negócio complicado de você achar, de você pegar, né? Onde você pegou esse mel? Porque o que a Bíblia falou? Por que o homem falou para ele? O que o anjo falou para eles? Ele tem que ter cuidado com o que ele come. Mas assim, a gente tem que ter essa vigilância. Cadê os pontos de contato? Parece que eles perderam o ponto de contato com Sansão. Esse ponto que a Ana tinha com Samuel. Essa coisa de ano em ano ela renovava. É isso que nós precisamos, irmã. De ano em ano a túnica cresce. O seu filho, que às vezes era muito bonzinho, caladinho, na adolescência começa a ficar atrevidinho. E a gente também não pode matar aquela. Tem que ter um equilíbrio, porque a gente tem que corrigir, sim, mas também a gente não pode matar aquilo que está aflorando de Deus dentro deles. Né? Às vezes nós temos um filho de uma personalidade mais forte, nós não podemos matar essa personalidade, fazer ele virar um cordeirinho, caladinho, covardezinho. Ele tem que ser treinado, porque aquela força da personalidade dele é o que Deus vai usar. Como era com Sansão. Sansão era um menino que devia ter uma personalidade muito forte. Deus, quando vinha sobre ele rasgou um leão no meio, né? Tanto é que as fotos infantis que vai falar sobre Sansão, você vê Sansão rasgando um leão no meio. Então ele tinha uma personalidade muito forte, mas ele tinha que ser direcionado nessa personalidade. Então que nós possamos vigiar de não deixar os nossos filhos muito soltos, não. Sabe? De não deixar os filhos. Ah, mas é bom, porque cria responsabilidade. Sim, cria responsabilidade. Mas e os perigos também? A gente tem que estar mais vigilante um pouquinho. Que o Senhor possa trazer isso, esse equilíbrio. Como é que Deus quer que nós criamos os nossos filhos? Vamos falar agora para fechar aqui Deuteronômio capítulo 6, o versículo de 6 a 9, que é o versículo que eu amo na palavra de Deus, que fala sobre. Vamos lá, capítulo 6, versículos de 6 a 9. E estas palavras que hoje eu te ordeno, elas estarão no teu coração. Você vai ensinar os teus filhos, e deles você vai falar sentado à tua casa, andando no caminho, ao deitar e ao levantar. Também as atará por sinal na tua mão, na tua fronte, entre os olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é o modo de criar os filhos, irmã, não tem outro. Esse aqui é o modo de criar os filhos segundo a palavra de Deus. Ensinando os filhos a palavra de Deus. Mas quando que nós vamos ensinar a palavra de Deus? Porque acaba que a gente às vezes é religioso. A gente só cobra das crianças.
Ó, você fica fazendo isso que Jesus vai te pegar. É que Jesus vai estar vendo. É que Jesus... Chega uma hora que ele fala, mas esse Jesus, né? Aí eles não querem saber de Jesus. Porque Jesus, a gente tem que mostrar para a criança que é aquele que te ama, aquele que te guarda, aquele que te salvou, aquele que te quer por perto. Ele não é um espia que está te acusando o tempo todo, né? Então, a gente tem passado uma visão errada para as crianças do que é o evangelho, do que é a vida espiritual, do que é a vida com Deus. Então, que o Senhor possa nos alertar nesse dia, irmãs, e nos ensinar a criar os nossos filhos. Então, aqui está falando assim: você vai falar da minha palavra para eles. Aí, em qual momento que nós vamos falar da palavra para eles? É só quando vai para a igreja? Não, é ao sentar. Tem uma palavra que fala ao redor da sua mesa. Tem uma tradução que fala isso. Ao sentar na sua casa. Essa palavra de Deus que ele fala, irmãs, não é só a letra, a Bíblia em si. É esses temas. Desenvolva temas com seus filhos. Se o seu filho chegou contando uma coisinha, escuta, mas transfere aquilo, volta aquilo para a palavra de Deus. Faz o seu filho pensar. Você percebeu, irmãs, que nos devocionais, a gente que é adulto não pensava em tantos temas, em alguns temas que eu estou falando, não é verdade? Eu mesmo, tem tantos temas que eu ainda não pensei, nunca pensei na minha vida, e um dia eu espero que o Senhor me ensina. Você imagina uma criança, ela tem que ser estimulada a pensar, ela tem que ser estimulada a desenvolver o jeito que ela vai tomar decisões, né? Eu tenho muita mania de quando a minha filha conta uma história, ou quando eu vejo uma história, quando a gente vai conversar sobre uma história, eu pergunto o que você faria nessa situação. Até mesmo quando é mãe, se eu vejo mãe fazendo alguma coisa com a filha, ou que eu ouço a filha fez alguma coisa, eu falo assim, o que você acha que a mãe dela devia fazer? Né? Para saber a opinião dela. Porque ela vai estar me dando base para me saber também como agir com ela. Porque nós temos que ver, às vezes nós temos que ver a vida dos nossos filhos pela ótica deles. E toda criança, irmãs, elas já nascem cheia da graça de Deus. Tem muita coisa boa dentro de uma criança. Às vezes é nós que vamos estragando a pureza da criança. Né? Nossa, como eu aprendi depois que eu tive filho. Como eu aprendi tanta coisa bacana, sabe? Porque minha filha acabou me ensinando, me corrigindo. E a gente precisa dar ouvido aos nossos filhos. Seja amigos dos seus filhos. Então aqui ele fala assim, fala com eles assentado na sua mesa. Mas que mesa? Se hoje em dia as mulheres não querem cozinhar, as mulheres não querem gerar memória, as mulheres não querem parar para ter alimentação junto, focando na nutrição dos seus filhos, como ali Deus já ordenou para Sansão, como a mãe de Sansão devia fazer, né? E ela fez. Aí tá falando, fala para os seus filhos andando pelo caminho. Mas que caminho? Se a gente não traz os filhos conosco? E se a gente não vai onde os filhos estão? Porque quando eles começam a crescer, eles começam a ter a vidinha deles. Mas a gente tem que dar um jeitinho de estar entrando nessa vidinha. Não sempre. Não sempre. A gente tem a tendência, irmãs, não sei se vocês perceberam, a gente tem muito a tendência de querer fazer tudo ao contrário do que os nossos pais fizeram. Muita coisa é bacana, né? Muita coisa também não. A gente não pode apartar as veredas antigas. Aquilo que foi bom que os nossos pais fizeram, aquilo que você viu que deu resultado, você continue fazendo. Aquilo que você viu que eles deveriam fazer melhor, aí você muda. No meu caso, o que aconteceu? Minha mãe, ela 30 anos, 5 filhos, síndrome do pânico, depressão, estresse. Ela não tinha condição de ir em lugar nenhum. Então, ela nunca me levou na escola. Ela nunca quase ia na escola, né? Raras vezes ela ia para uma reunião na minha escola. E eu era frustrada com isso. Meu sonho era sair da escola e ver minha mãe esperando. Eu achava a coisa mais linda do planeta um filho sair da escola e a mãe tá lá. Então, isso aí eu quis fazer completamente contrário. Não importava se eu estava nos Estados Unidos, se eu sabia inglês direito, se não sabia. Os 5 primeiros anos da minha filha na escola, eu estava lá pelo menos... Teve um ano que eu estava lá uma vez por semana, todo ano. Então, era o meu prazer estar na escola, envolver com as professoras, conhecer a mãe das amiguinhas dela.
criava a cara, eu não quero saber se eu sou brasileira, se eles são americanos, eu não quero saber. A minha filha, eu tô aqui para defender. E então, assim, a Bíblia está falando, fale com os seus filhos andando no caminho. Mas que caminho? A gente tem criado caminho com os filhos? Né? Então, desenvolva esse momento. Senhor, como eu vou criar um menino? Qual é o modo de criar esse menino? Qual é o modo que eu vou arrumar de entrar no caminho, entrar nessa vida que eles estão tomando, né? Porque senão a gente vai deixando eles muito solto. E quando a gente deixa muito solto, não estou dizendo que também prender muito é errado, irmãs. Deus sempre me corrige, porque eu sou um pouquinho extremo. Porque eu vivi um pouco sozinha também. Apesar da minha mãe estar sempre ali em casa, olhando, ela é uma mulher que eu já falei que ela tinha uma visão assim, né? Vigia com isso, vigia com aquilo. Mas em momentos, por ter 5 filhos, eu ser a mais velha, eu fui pegando responsabilidade muito cedo, eu acabava estando sozinha algumas vezes. E eu sei o perigo que eu corri. Eu não vou falar aqui para vocês, mas eu sei o perigo que eu corri. E eu sei todas as pessoas que eu conheço, das minhas amigas ou outras pessoas, sempre falam dos perigos que correu porque estava muito solta, né? Então aqui também fala assim: fale da palavra do Senhor aos seus filhos quando deitar. Mas que deitar? Deitar onde? Né? A gente tem colocado, pelo menos a gente tem tido tempinho para colocar essa criança para dormir. Pelo menos a gente tem tido um tempo de ver como eles estão indo dormir. Quem trabalha com criança, quem dá atenção, quem conhece o Ministério Infantil, sabe que é na hora de dormir que uma criança demonstra a tristeza que ela passou durante o dia. Eu me lembro quando criança, se você lembrar, olhar para pro seu passado, você vai lembrar disso, irmãs. Que quando aconteceu alguma coisa com você durante o dia, parece que à noite aquilo vinha sobre você. Se alguém te magoou, se você brigou com uma amiguinha, se alguém tentou algo contra você, à noite aquilo vinha. Só que se nós não colocarmos atenção na hora dos nossos filhos dormir, a gente não percebe. A gente não percebe que eles estão inquietos, que eles estão tristes, que eles estão amargurados, angustiados, que eles estão precisando falar. Eu até hoje, eu gosto de colocar a Rebeca para dormir. Muitas pessoas já me criticaram por isso. Essa minha já tá grande, já tem que dormir sozinha. Ela dorme sozinha, lógico. Ela é normal biologicamente, né? Mas por que não? Por que eu não posso gastar uns minutos ali, gente? Deitado, conversando, falando? Porque às vezes a gente não tem tempo pela manhã. Às vezes a gente não tem tempo nesse caminhar. A gente tem que criar algum momento desse aqui que o Senhor está falando. Outra coisa, aqui está falando ao deitar e ao levantar. Muitas vezes a gente não está tendo tempo, a gente não vê nem o filho, ou a gente saiu mais cedo, né? Ou eles saíram mais cedo para ir para a escola. Aí mães que muitas vezes não levantam, não faz o café para o filho, não quer saber o que aquela criança comeu, ela já está grande, ela resolve. Existe um servir, como Ana fazia. Ela dispensava o tempo dela em fazer aquela túnica. Ela podia ter largado para lá. Ela já entregou para o sacerdote, ela já tem outros filhos para cuidar. Ah, meu filho está encaminhado, né? Tá bem, tá lá na casa do Senhor, tá no meio do sacerdote, e tá fazendo um trabalho melhor que eu. Mas ela cuidava, ela dispensava tempo em fazer aquela túnica. Outra coisa que fala aqui, para a gente colocar essa palavra de Deus como sinal na nossa mão e na nossa fronte. Os nossos filhos têm que ver que aquilo que a gente fala da palavra, a gente também vive. Não adianta a gente falar para o nosso filho: ai, filhinho, você tem que perdoar o amiguinho, porque Jesus falou. E daqui a pouco você está lá murmurando com a sua amiga sobre o seu marido, que ódio esse homem me fez, ele vai ver. Você acha que o filho não está vendo? Eu falei, eu, hein? Ela fala para me perdoar o amiguinho, mas o papai ela não perdoa? O filho não é besta, irmãs. E é aí que nós estamos errando, né? Porque a gente quer que você tem que ser o santo. E ele tá só cubando, né? Como diz antigamente essa gíria. Ele tá só cubando. Aham. A senhora foi santa, mãe? Mães que muitas vezes fizeram, né? Todas nós fizemos alguma coisa na adolescência e a gente esconde do filho, não conta, né? Não conta nada. Não, minha filha, fui a santa. Nossos filhos têm que saber que a gente erra. Nossos filhos têm que saber que uma coisa que minha mãe
fala muito, né? Minha mãe foi mãe solteira das 2 primeiras filhas. E ela, quando eu comecei a adolescência, né? E namorar, e sair, ela falava: minha filha, pelo amor de Deus, não caia onde eu caí. Eu não tinha quem me ensinasse, eu não tinha quem me explicasse, né? Eu não tinha quem me desse uma instrução. Não faz a mesma cagada que eu fiz, porque você vai sofrer. Eu sei o tanto que eu sofri. Lógico que ela era um pouquinho mais brava, né, irmã? Ela não dá, minha mãe não era uma mulher só de conversa, não. Ela era conversa e chicote. Então, assim, ela nunca escondeu, ela nunca teve vergonha, ela nunca deu uma de santa. Ela podia ter escondido, ela foi morar com meu pai, eu era criança, ela podia ter falado: esse daí é o seu pai. E eu fui apresentada, né, como é o seu pai, e assim, honro e respeito meu pai até hoje, mas ela podia ter mentido. Mas ela sempre colocou a verdade. Então, assim, não tenhamos medo de colocar as nossas fraquezas diante dos nossos filhos. Outra coisa, é muita coisa hoje, né, irmãs? Misericórdia, mas nós vamos vencer, viu? Vai acabar agora em 2 minutos. E outra coisa está falando para a gente colocar a palavra de Deus nos umbrais da nossa porta. Então é isso, irmão, que o Senhor quer falar conosco. É muita coisa, pondere nessas coisas, estude a história de Sansão, a história de Samuel, que Deus venha nos guardar, nos livrar do mal, que você venha entender que seus filhos são discípulos do Senhor, como dizem Isaías, são discípulos do Senhor. Deus não criou nossos filhos para calamidade, Deus não criou nossos filhos para destruição, para vergonha, mas nós temos um modo de criar um menino. E invista nisso, irmãs, invista, sabe? Talvez aparentemente parece que será se vai dar certo? Vai dar certo. Com a palavra de Deus vai dar certo. A canção que eu quero deixar hoje para vocês é uma canção para nós mães, principalmente para as mães que possam estar passando dificuldade com seus filhos já adolescentes ou adultos que não estão na presença do Senhor. A música é da Léia Mendonça, que fala covardia. E que o Senhor possa, assim, nos guardar os nossos filhos, guardar o nosso coração, nos fazer uma mãe, assim, cheia de graça, como foi Maria. Maria é outra mãe maravilhosa que conseguiu criar Jesus, preparar Jesus ali para ser mesmo um homem Deus, né? Um Deus homem, porque Jesus era Deus, mas ele teve que crescer e viver como homem. E a mãe teve que ensinar, né? Teve que ensinar ele, teve que cuidar dele. Então, que nós venhamos a entender isso, irmãs. Consagrar os nossos filhos ao Senhor, lembrar eles do chamado deles. Se você percebe dons e talentos nos seus filhos, afirmem isso a eles. Afirme seu filho todo dia, mas com sinceridade. Não adianta a gente querer usar palavras positivas para os nossos filhos se não é sincero. Isso tem que vir espontâneo. Às vezes, no decorrer do dia, o Senhor quer que você fale algo para o seu filho, mas você está com raiva dele por ter feito algo. Ah, vou falar nada não, nem merece, nem nada. Fale aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Elogie quando tem que elogiar, corrija quando tem que corrigir. Isso é uma outra coisa também que nós precisamos tomar posse da autoridade de Deus para corrigir os nossos filhos, né? Não precisa espancar, matar, mas os filhos têm que saber, olha aqui dentro dessa casa tem uma leoa. Ela sai lá fora para te defender, ela destrói o que tiver que ser para te defender. Mas eu também te pego de jeito se você não caminhar segundo as regras desta casa, as regras da palavra de Deus. Porque hoje em dia as crianças querem fazer o que quiser, né? Então, assim, ela tem que saber que quem dirige ela tem um braço forte, tem um pulso firme. E a gente colocar essas coisas que Samuel viveu aqui, tão pequeno, né? Disciplina no horário, servir, ensinar o seu filho a servir, a trabalhar, a ouvir uma pessoa que está ensinando, né? A gente não ensina o filho, às vezes, respeitar uma professora de salinha, respeitar a igreja. Criança tem que crescer sabendo que igreja é um lugar que ela tem que ter reverência. Nas escolas elas têm que ter reverência. Por que na igreja não vai ter reverência, gente? Então, assim, nós estamos precisando colocar a nossa vida na ponta do altar, tá bom? Me perdoa a demora, tenha um dia de paz, que o Senhor fale aos nossos corações, nos alinhe e que nós venhamos nos tornar cada dia mais uma mãe cheia da graça de Deus. Beijo, fiquem com Deus.